Olá, boa tarde, meio-dia e 1 minuto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que o preço dos cigarros terão alta no Brasil a partir do próximo mês. Este é um dos destaques do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Pesquisadoras da Universidade do Estado da Bahia, campus de Juazeiro, desenvolvem pesquisa para verificar como a temática racial tem sido abordada em alguns veículos de comunicação do país. Com origem afro-brasileira, a capoeira mistura artes marciais, dança e música. O esporte é uma das mais autênticas expressões culturais do país. Veja ainda o quadro O N Verifica, com uma análise das notícias que circularam pela internet nos últimos dias. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766 ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é quinta-feira, 15 de agosto, o ESB Notícias, primeira edição, está começando. Os prejuízos que o hábito de fumar traz para a saúde já são bem conhecidos. E a partir do mês que vem, ele irá pesar também no bolso. Confira na matéria da TV Brasil. O tabaco mata, por ano, mais de 7 milhões de pessoas diretamente e cerca de 1,2 milhão pela exposição ao fumo passivo. Um decreto presidencial retoma a política de aumento do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que incide sobre o cigarro. A partir de setembro, o valor mínimo de 20 unidades passa de R$ 5,00 para R$ 6,50. Já em novembro, a alíquota específica nos maços e boxes aumentará de R$ 1,50 para R$ 2,25. Mas, para a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a medida pode ter efeito reverso. Antes de aumentar os impostos, da última vez que subiu o IPI, os impostos do cigarro, a contaminação de cigarro paraguaio no mercado brasileiro estava em torno de 38%. Aí o governo pegou e subiu a tributação. Hoje a contaminação do mercado brasileiro está em torno de 52%. Subir o preço pura e simplesmente não resolve a questão. A medida, no entanto, foi comemorada por quem busca o controle do uso do tabaco. Para a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro sobre o Controle do Uso do Tabaco e de seus protocolos, o contrabando não é diretamente impactado pela política de taxação. Isso é uma falácia. Esse argumento da indústria do tabaco é um argumento porque eles não querem ter os impostos e preços aumentados. Eles querem seguir vendendo a baixo preço, aumentando a experimentação entre jovens e adolescentes. A política de impostos e preços é a que mais tem impacto na redução do consumo. E o preço pago por quem recorre ao cigarro ilegal pode ser alto. O produto nacional ele é controlado pela Anvisa. O produto paraguaio, a BCF já mandou analisar diversas vezes ele em laboratório. E esses exames nos dizem que o produto paraguaio tem até 6 vezes mais alcatrão e nicotina do que o máximo permitido pela Anvisa, resíduo de chumbo, zinco, pedaços de inseto, coliformes fecais. Qualquer produto de tabaco faz mal para a saúde. 1 em cada 2 usuários regulares de tabaco vai morrer ou vai adoecer por causa de uma doença causada pelo tabaco. Esse aumento de impostos e preços tem que continuar acontecendo e o Brasil tem que implementar o protocolo para eliminar o comércio ilícito de produtos de tabaco, da mesma forma que o Brasil implementa a Convenção Quadro de Controle do Tabaco. Nós continuamos falando de saúde aqui no ESB Notícias. No Brasil, cerca de 3% da população convive com glaucoma. O problema é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Acompanhe. Os primeiros sinais são silenciosos e quando a pessoa se dá conta, já está perdendo a visão periférica. O glaucoma é uma doença que afeta diretamente o nervo óptico dos olhos e é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Bom, o glaucoma é uma neuropatia óptica, é uma doença do nervo óptico, certo? Que ela é silenciosa e que ela vai causando uma perda progressiva, né, da visão. Né? É uma doença crônica,
né, como disse, silenciosa, e que afeta em torno de 2 a 4% da população mundial, né? É uma doença que é a maior causa de cegueira não reversível que a gente tem, né, e acomete nessa porcentagem, né, nessa incidência, a população acima de 40 anos. Né? Então, os principais pacientes que existe um risco maior para o glaucoma são depois dos 40 anos. Ela é uma doença que pode acometer todas as faixas etárias, né, mas essencialmente é uma forma mais frequente do glaucoma, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, ele acontece mais nessa população após os 40 anos. Cerca de 3% da população brasileira tem glaucoma e uma das principais causas é o fator genético. O glaucoma é uma doença que a causa dela realmente é funcional, são alterações na estrutura ocular que fazem com que o nervo óptico seja comprometido e que o sistema de drenagem, né, de produção e absorção do líquido do humor aquoso, aquele líquidozinho que a gente tem dentro do olho, fique prejudicado, aumentando a pressão do olho e isso aumentando a chance de dano no nervo óptico. Também é importante ficar atento a fatores genéticos, não é isso? Exatamente. A história familiar, né, que são os fatores onde a gente não pode modificar, é super importante, né? Então, se você tem um parente com glaucoma, um irmão, um tio, um pai, isso daí deve acender o sinal de alerta para que você fique mais atento e faça o rastreamento da doença. Entre 2019 e 2023, quase 85 mil brasileiros passaram pela cirurgia, que é o tratamento indicado em casos mais graves da doença. Só no ano passado foram realizadas mais de 20 mil cirurgias, o que equivale a quase 55 cirurgias por dia. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, boa parte dos pacientes diagnosticados com a doença não precisa de cirurgia e consegue estabilizar o quadro apenas com o uso de colírios, como é o caso da dona Neuza, de 67 anos, que foi diagnosticada com glaucoma há mais de 10 anos. Dona Neuza, como que é a visão da senhora agora? Essa visão aí que a senhora foi diagnosticada com glaucoma? Ela não está muito legal, não está muito ruim, também não está muito boa. Porque ela às vezes embaça. Fica ruim, e como eu não sabia que era preciso mais usar o colírio, que eu não tinha pegado mais, nem comprado, não tinha mandado, aí minha visão não é muito boa, não é muito legal. Embaçada. É, embaçada. E como que a senhora descobriu que tinha glaucoma? Fazendo os exames, que disse que tinha catarata para operar. Quando eu comecei a fazer os exames, eles descobriram que eu não podia operar, que tinha glaucoma. Aí eu fiz pelo SUS. Aí eu fiz um exame particular, o médico foi ter o doutor Fernando, ele falou que podia sim operar. E como ele me operou, aí desse tempo para cá que operou, eu não usei mais o colírio. Agora que eles me pediram para usar, o médico passou para mim e agora estou cadastrando para me pegar. O tratamento do glaucoma, ele consiste basicamente com o uso de colírios, né? Então, a aplicação, a instilação de colírios, né, 1, 2, né, dependendo dos casos, diariamente, né, e por um tempo prolongado. É uma doença crônica, então o tratamento vai ser feito durante todo o resto da vida, né, normalmente. Apesar de ser uma doença crônica que a gente vai ter que tratar, e vai ter que ser um uso prolongado da medicação, o impacto na qualidade de vida do paciente não é tão grande. Ele vai gastar 20, 30 segundos do dia para fazer a instilação do colírio e ter a certeza que ele vai ter a conservação da visão dele, né? A manutenção de uma visão com uma qualidade adequada. Josimar está com suspeita do problema, por conta de alguns incômodos que vem sentindo nos últimos dias. E para se prevenir das complicações, marcou exames oftalmológicos. Foi alguns desconfortos, né, que eu tive. Começou com uma leve alergia. E aí vim fazer uma investigação e acabou que descobri uma lesão. E aí está se investigando. E aí os cuidados agora tem que ser redobrados, né? A realização de exames anuais é a principal recomendação dos especialistas para auxiliar no diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Toda doença, quando diagnosticada precocemente, isso facilita o tratamento, né, e melhora muito o prognóstico da doença. Então, o glaucoma nos pacientes acima de 40 anos, né, é recomendado sempre avaliação anual, né? Esses pacientes, qualquer paciente
tem que fazer sua avaliação anual. Acima dos 40 anos, a gente tem que ficar mais atento, e se existe alguma história familiar, também ficar mais atento. É importante lembrar que o glaucoma é uma doença silenciosa. Então, assim, o paciente não vai notar alguma alteração, né? A não ser que exista uma evolução já bem avançada da doença. Então, o diagnóstico é feito por oftalmologista, né? Na avaliação de rotina, né? Você vai ter a suspeição da doença, você vai suspeitar da doença, vai fazer toda a investigação. Vamos conferir a previsão do tempo. Veja como ficam o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje, em Vitória da Conquista, a previsão é de tempo nublado e há chances de chuva passageira. As temperaturas devem oscilar entre a mínima de 17 graus e a máxima de 23. Amanhã, o tempo é parcialmente ensolarado, mas pode chover a qualquer momento. As temperaturas variam entre a mínima de 16 graus e a máxima é de 24. No sábado, o dia é ensolarado e não deve chover na cidade. Ainda assim, as temperaturas permanecem mais baixas, variando entre 15 e 24 graus. Agora vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região nesta quinta-feira. A previsão para Jequié é de dia predominantemente chuvoso. As temperaturas oscilam entre 20 e 25 graus. Em Itapetinga, a expectativa é de manhã nublada e deve chover durante o dia. As temperaturas devem variar entre a mínima de 21 graus e a máxima de 27. A previsão para Maracás é de tempo nublado, com chuvas leves ao longo do dia. Os termômetros marcam a temperatura mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Vamos para um breve intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco você confere o quadro O N Verifica, como análise das notícias que circularam pela internet nos últimos dias. Ainda na edição de hoje, uma matéria especial sobre a capoeira. Não sai daí, já estamos de volta. A EBC está mudando. Buscamos continuamente fortalecer o direito dos cidadãos à comunicação pública. Comprometida com você, estamos nos transformando em uma marca cada vez mais próxima e inclusiva. Uma marca que se expressa por diversos meios. Presente no rádio, TV e plataformas digitais, temos a missão de chegar a todos os cantos do nosso país. O novo símbolo dialoga com a nossa linguagem, amigável e acolhedora. O Brasil no centro do círculo dinâmico, aberto e em relevância. Abraça nossos povos, cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa EBC. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! O programa mais icônico da televisão brasileira, o nosso Sem Censura, tá de volta. Ai, que alegria! A democracia é uma ferramenta para a garantia de direitos, e o voto é um deles. É por meio do voto que você pode influenciar decisões que afetam a sua vida e o futuro da sua cidade. E o jornalismo público é essencial neste processo, ouvindo as suas demandas e analisando as propostas dos candidatos. Garantindo a informação precisa, para que você tome a sua decisão e exerça o seu direito com consciência. Eleições 2024 é na TV UESB. A democracia começa com seu voto.
O ESB Notícias, primeira edição, está de volta. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Até o dia 20 de agosto estarão abertas as submissões de trabalho para o segundo evento integrado do ProCiema da UESB. As inscrições podem ser realizadas na modalidade de resumo simples e expandido e as apresentações acontecerão em formato de comunicação oral ou pôster. Serão aceitos trabalhos inéditos nas áreas de educação, ciências e matemática, com os eixos temáticos voltados tanto para aprendizagem, ensino e formação de professores, quanto para estudos e pesquisas. A ação acontecerá entre os dias 15 e 18 de outubro, com o objetivo de entrelaçar as áreas dos cursos de licenciatura em Biologia, Física e Matemática e o bacharelado em Biologia. Podem participar alunos de graduação, pós-graduação e professores das áreas dos cursos citados. A atividade é promovida pelo Programa de Ensino em Ciências e Matemática, o ProCiema, em parceria com os programas de extensão Arduino e suas tecnologias e Evolução para Todos. Além disso, conta com a participação e apoio dos colegiados dos cursos envolvidos no evento. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail evento.integrado@uesb.edu.br ou pelo perfil do programa no Instagram. As informações são da Assessoria de Comunicação da UESB. Você confere agora o quadro O N Verifica, nosso espaço de checagem de fake news aqui do UESB Notícias. O estudante de jornalismo Bruno Bronze apresenta uma análise das notícias que circularam pela internet nos últimos dias. Olá para você que está acompanhando o ESB Notícias. Começa agora o quadro O N Verifica, que, como você já sabe, é o espaço do jornalismo da TV UESB que auxilia você na verificação de boatos que circulam nas redes sociais. No quadro de hoje, a gente começa falando de um post que tem circulado nas redes na última semana. Essa postagem afirma que o presidente Lula teria inaugurado a obra da transposição do São Francisco, entregue pelo ex-presidente Bolsonaro ainda em 2021. A informação do post é falsa, isso porque o trecho visitado pelo presidente faz parte da adutora do Agreste, em Pernambuco. Já a obra entregue pelo Bolsonaro era do ramal do Agreste, uma obra completamente diferente. A publicação em questão ainda dizia que o presidente mandou desligar as bombas da transposição do Rio São Francisco, o que também não passa de uma desinformação, já que o defeito do bombeamento começou a aparecer ainda na gestão do antigo presidente. Em julho do ano passado, um novo sistema de bombas foi entregue e a água voltou aos canais. Agora nós mudamos de assunto e falamos de saúde. Circula pelas redes sociais um vídeo em que o Dr. Drauzio Varella supostamente afirma que o excesso de peso é culpa do número de mitocôndrias no organismo, mas a informação é falsa. O vídeo usa o trecho de um conteúdo verdadeiro publicado no canal do médico no YouTube, mas altera a sua resposta. O vídeo falso já acumula quase 1 milhão de visualizações no Facebook. Só é possível perceber que se trata de uma fake news quando se repara com bastante atenção no tom robótico da voz do médico, que é simulado por um software de inteligência artificial. No vídeo original, o Drauzio responde a uma pergunta enviada por um inscrito que questiona por que existem pessoas que comem muito e não engordam, enquanto outras comem menos e ganham peso facilmente. O médico explica que isso acontece por conta do equilíbrio energético do organismo das pessoas, entre outras explicações. O vídeo então se encerra e nada é comentado sobre o possível tratamento milagroso. Portanto, a informação disseminada nas redes sociais é falsa. E por último, a gente confere uma outra informação falsa que vem sendo compartilhada nas redes sociais nos últimos dias. O conteúdo afirma que o valor do DPVAT foi estipulado entre R$ 250 e R$ 500. A notícia falsa vem de um vídeo em que um homem opina sobre o projeto de retorno do seguro DPVAT. Além do suposto valor sugerido pelo autor do vídeo, ele também diz que a punição para quem não pagar será a apreensão do veículo. O conteúdo do vídeo é enganoso, pois ainda não há definição do valor do seguro a ser pago anualmente pelos donos de veículos destinados às vítimas de acidentes de trânsito. Os custos serão estipulados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, em caso de aprovação do projeto de lei, que é analisado no Senado. E, na verdade, a proposta prevê infração grave ao motorista que não pagar o DPVAT e não a apreensão do veículo. Enquanto ao valor do seguro, ainda não é possível saber de fato.
O quadro de hoje vai ficando por aqui e eu tenho certeza que você já sabe que a sua contribuição é muito importante no combate das fake news. Para se tornar um aliado nessa guerra contra a desinformação, basta nos enviar aquele conteúdo duvidoso que você viu ou recebeu nas suas redes sociais. É com muito prazer que o ESB Notícias verifica para você. Para isso, você precisa entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp no número 77-3424-8766. E lembre-se, quando você receber aquele conteúdo duvidoso, não compartilhe e sempre verifique. Até a próxima! Em 2023, a imprensa negra completou 190 anos de existência no Brasil. Para comemorar a data, pesquisadoras da Universidade do Estado da Bahia, campus de Juazeiro, desenvolveram uma pesquisa que tem como principal objetivo verificar como a temática racial tem sido abordada em alguns veículos de comunicação do país. Acompanhe na matéria colaborativa do Universiência. No cotidiano do jornalismo brasileiro, não é comum a divulgação de notícias com temas raciais. Essa foi a constatação de duas professoras do curso de jornalismo da Universidade do Estado da Bahia de Juazeiro, que deu origem a um projeto de pesquisa. Para celebrar os 190 anos de existência da imprensa negra no Brasil, comemorado em setembro de 2023, o projeto Observatório Racial da Mídia Brasileira iniciou suas atividades a partir de reflexões sobre a ausência de notícias com temática negra em veículos de comunicação do país. Nós, enquanto pesquisadores, pesquisadoras negros e negras da área de comunicação, a gente precisa se preocupar com isso, né, do ponto de vista teórico, do ponto de vista acadêmico, e pensar essas estruturas da mídia, né, como as notícias são produzidas, por que elas reproduzem o racismo nas suas pautas, no uso de fontes, na ausência de temas. Então, o observatório, ele levantando dados estatísticos sobre a mídia hegemônica e a mídia independente também, a gente tem condições de avaliar esse cenário e propor alterações nos procedimentos, né, tanto para um ensino, tanto para os cursos de jornalismo, né, que contemplem uma mudança radical nessa perspectiva, quanto para as empresas jornalísticas que adotem práticas antirracistas, né, procedimentos cotidianos. Então, é fundamental que nós produzamos esses dados, né? Uma das primeiras etapas da pesquisa foi a definição dos objetos de estudo. A equipe selecionou 3 sites da mídia hegemônica, que são veículos de comunicação de grande circulação nacional, e 4 portais da mídia independente, que são os meios de informação voltados para problemáticas sociais. Em seguida, foi realizado o levantamento das matérias com temáticas raciais publicadas no período de fevereiro a agosto de 2023, nos 7 veículos de comunicação definidos para a pesquisa. Nas notícias encontradas, os pesquisadores analisaram de que forma os jornalistas abordaram o assunto. A gente começou trabalhando por relatórios mensais. A gente fazia, nosso projeto ele foi de fevereiro até agosto, e aí a gente foi fazendo esses relatórios mensais, e aí depois a gente começou a fazer relatórios trimestrais. Já fazia o mensal e aí já fazia o trimestral. Em maio de 2023, o caso do jogador de futebol Vinícius Júnior, alvo de racismo durante uma partida de futebol na Espanha, gerou grande repercussão na imprensa internacional. O assunto também foi publicado em todos os sites do estudo, e isso chamou a atenção dos pesquisadores. Nós tivemos uma expectativa, uma surpresa com o resultado do volume de matérias publicadas no período de estudo, que foi de fevereiro a agosto. Foi muito acima do que nós esperávamos, e é claro que nós tivemos um evento racial que teve um grande impacto na mídia, tanto nacional como internacional,
que foi os registros de racismo contra o jogador Vini na Espanha. Então, esse foi um caso que ganhou uma grande cobertura e, com isso, aumentou o volume de matérias no período sobre a questão racial. A professora Seres acrescenta ainda que estudos como este são fundamentais para entender em que dimensão o debate racial está inserido. Quando a gente sai do ambiente da universidade, dos movimentos negros sociais, há uma denúncia permanente de que os meios de comunicação atuam dentro de uma prática, de uma visão racista. E a nós, com essa pesquisa e as outras que nós já executamos, nos dá uma dimensão do que isso quer dizer. Nós tivemos um cuidado muito grande em encontrar um tipo de metodologia que nos ajudasse a enxergar o que a gente queria enxergar. Como tem sido a cobertura no Brasil de questões raciais. Então a gente está vendo que há uma dificuldade muito grande, não só na cobertura, como nas fontes, né? As indicações de fontes. Há uma dificuldade em suitar, em dar continuidade aos debates e, principalmente, fazer uma associação desses casos de racismo, que nem foi o caso de Vini, com a prática racial dentro de um modelo que aparece no Brasil, que aparece na Europa. Os dados da pesquisa coletados na mídia hegemônica, representada pelos portais UOL, Folha de São Paulo e G1, e na mídia independente, retratada pelos sites Amazônia Real, Notícia Preta, Mundo Negro e Alma Preta, foram organizados em uma plataforma na internet. O site ele traz os resultados da pesquisa, então ele traz relatórios periódicos que nós temos feito, ele traz também análises pontuais de alguns casos, né, como o do Vini Júnior, e também traz a nossa produção acadêmica, os artigos que nós produzimos para congressos, revistas e tal. E ele ele vai ser alimentado, né? Ele vai continuar sendo alimentado. É uma pesquisa que nós não encerramos, ao contrário, ela deve continuar até termos fôlego aí de continuar a discussão dessa temática. Para marcar o fechamento do projeto, os pesquisadores promoveram um evento de lançamento do site Observatório Racial da Mídia Brasileira. O encontro reuniu alunos, professores e atuantes do movimento negro. Ivete Sacramento é professora aposentada da UNEB e foi a primeira reitora negra do Brasil. Para ela, é preciso estimular mais pesquisas como esta. Nós precisamos mais pesquisadores, mais acadêmicos, mais pessoas entendendo cientificamente a questão. Então, a UNEB, ela mais uma vez inova, hoje aqui no campus de Juazeiro, em divulgar em primeira mão o site da mídia racial e apresentar o Observatório da Mídia Racial Brasileira. O site está disponível no endereço observatorioracialdamídia.com.br. A intenção dos pesquisadores é que este trabalho impulsione mais pesquisas sobre a temática e fortaleça o movimento contra o racismo no Brasil. Essas e outras pesquisas você confere no Univerciência todos os sábados, 1h30 da tarde, aqui na TV UESB. E nós vamos para mais um intervalo aqui no UESB Notícias. É bem rapidinho, não sai daí, a gente volta já. Eu não posso mais entrar nesse carrinho de bebê. E essas roupinhas já não cabem mais em mim. Eu não tenho mais tamanho para entrar nesse brinquedo. Para sentar aqui,
podem estar aqui, mas eu ainda posso caber no seu coração. O amor não tem tamanho. Adote uma criança ou adolescente e transforme vidas. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Dos clássicos da literatura até mesmo obras importantes do conhecimento técnico e científico. Nossa rede de bibliotecas reúne um acervo com mais de 200 mil publicações. Vamos conhecer esses espaços? A UESB conta com bibliotecas em seus 3 campi. Pelas dezenas de estantes, é possível ter acesso a livros, revistas, periódicos, trabalhos de conclusão de curso, obras de arte e muito mais. Além disso, é possível visitar bibliotecas virtuais associadas à UESB. As bibliotecas são informatizadas pelo sistema Pergamon Web. E sabe o que é melhor? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse mundo de conhecimento. Os 3 espaços são abertos para toda a comunidade, com mesas, salas de estudo e redes de computadores. Visite as bibliotecas da UESB e trilhe novos caminhos. Muitos se esqueceram da Covid-19, mas ela permanece presente. Aos primeiros sintomas, faça o teste. Em caso positivo, procure uma unidade de saúde e informe-se. A vacina é a melhor maneira de combater a Covid-19. Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Estamos de volta com UESB Notícias, primeira edição. A capoeira é um esporte de origem afro-brasileira que mistura arte marcial, dança e música. Criada por descendentes de escravizados africanos no final do século XVI, a capoeira é uma das mais autênticas expressões culturais do nosso país. Confira mais na reportagem de Thaís Patês. Do berimbau não deixa dúvidas. Estamos diante de uma roda de capoeira, uma das principais manifestações culturais brasileiras, reconhecida mundialmente como prática que une esporte, arte, cultura e resistência. Capoeira é a nossa arte marcial genuinamente brasileira, é considerada uma cultura da diáspora, né? Foi uma cultura que se formou a partir da vinda dos negros escravizados para o território nacional. E hoje em dia a capoeira é a minha filosofia de vida, é a minha profissão e resgate de pessoas, né? Eu conheço muitas pessoas que a partir da capoeira se curaram da depressão, saíram do submundo das drogas, né? Mudaram completamente suas vidas. Tendo capoeira como filosofia mesmo, às vezes até como profissão. O pintor alemão Johann Moritz é autor do quadro Jogar Capoeira, de 1835, considerada uma das primeiras obras a retratar a prática, num período em que negros escravizados praticavam os movimentos como forma de autodefesa. Até a abolição da escravatura, os capoeiristas eram punidos com penas de até 300 açoites. E para manter viva a expressão longe dos escravocratas, a capoeira passou a ser praticada em áreas distantes das fazendas.
Até 1937, a capoeira era proibida no Brasil e considerada uma prática subversiva e violenta. Por esse motivo, surgiu a tradição dos apelidos entre os praticantes. Quem explicou sobre isso foi o Daniel, capoeirista há 20 anos e apelidado de Mola. Os apelidos surgiram a partir de uma necessidade de disfarce, né? Na década de 30, até a década de 30, a capoeira era proibida, era criminalizada. Então eu não podia chegar no meio da rua e chamar por Manuel Henrique Pereira, por exemplo, e dizer que ele era capoeirista, porque Manuel Henrique Pereira tinha um CPF. Porém, besouro não tinha. Então ficava difícil capturar besouro, chegar a prender besouro e colocar besouro no registro. Surgiu dessa necessidade de disfarce, né? A musicalidade é outra característica marcante na capoeira. Além do berimbau, outros instrumentos como atabaque, agogô e pandeiro dão o tom e a emoção da roda de capoeira. Além disso, segundo Mola, a música também é uma forma de comunicação entre os capoeiristas. Outra curiosidade é que a capoeira pode ser praticada nas modalidades Angola, regional ou contemporânea. O baiano Mestre Bimba foi uma das figuras emblemáticas da capoeira regional, responsável por seu surgimento e pela sistematização do ensino de capoeira. Junto a ele estão outros grandes mestres, como Pastinha, Traíra e Cobrinha Verde. A capoeira contemporânea foi uma criação de um mestre baiano no estado do Rio de Janeiro chamado Mestre Camisa, né? Atualmente está em todos os países do mundo, mas tem como ascendente a capoeira regional do Mestre Bimba, que é uma capoeira mais voltada para o combate, né? Mestre Bimba criou a capoeira regional a partir do momento que ele percebeu que a capoeira Angola estava ficando folclorizada, tinha virado apresentação para turista. Não tirando o mérito da capoeira Angola, né? Mas, ao meu ver, a capoeira regional, a capoeira contemporânea são as capoeiras do momento. E eu também bati um papo sobre a capoeira com integrantes do grupo coordenado por Mola. Gostaria de saber como que começou sua história na capoeira. Bom, eu conheci Mola, né? Ele é meu esposo. A gente se conheceu na musculação e tudo, e ele me apresentou a capoeira. Eu não conhecia nada de capoeira, era toda dura para poder me mexer e tudo. Muita dificuldade com coordenação motora, timidez demais até hoje. Mas assim, hoje eu melhorei bastante. E estou na minha segunda graduação. Foi assim, uma luta, mas graças a Deus está indo muito bem. E vamos para frente. Hoje em dia, então, a capoeira tem um lugar especial na sua vida? Sim, demais, demais mesmo. Mudou a minha vida. E você, Tanque, como é que começou essa história aí na capoeira? Começou quando eu tinha 8 anos de idade. Meu pai me apresentou na cidade a um professor lá. E foi o meu primeiro contato. Depois disso eu não tive mais contato, né? Mas desde ali eu fiquei na cabeça pensando e tudo mais. Depois de uns 6 anos eu voltei a treinar, busquei. Fiquei alguns meses treinando. Parei, porque na minha cidade tinha parado as aulas. Aí precisei mudar para outra cidade. Quando eu cheguei na cidade procurei também. E depois que eu vim para a Conquista, depois de uns 2 anos, procurando aí, um colega daqui mesmo, conheci assim, no mercado, conversando, ele me apresentou que é SWAT, me apresentou o graduado Mola, né, que representa a gente aqui no grupo. E desde então, estou aqui, desde agosto. E só para frente agora. O Jefferson, ou melhor, Champ, falou sobre o batizado na capoeira. Quando você é iniciante, aí você entra, aprende as bases e depois pega a primeira graduação, que é amarela e branca, né? Ou então mais iniciante, tipo igual com o Samuel aí, que ele está chegando no grupo da gente, ele está passando por um período de treino e essa adaptação no grupo, e daí vai ter o batizado para que ele possa pegar a corda dele. E como é que tá aí essa sua questão da graduação? Eu estou vendo que tá com a cordinha laranja aí. O que é que significa? Sim, estou buscando a outra. Estou buscando. Eu sou aluno dele mais graduado, né? Eu estou com a corda laranja. Já tenho uma responsabilidade já no grupo. A gente tem um projeto lá no Quilombo, lá do Lagoa de Maria Clemente, do Manuel Antônio, lá numa escola que a prefeitura desativou. E lá a gente tem um projeto também lá, com os meninos lá, que tá uma equipe boa, somando quando aqui, né? E é claro que eu não poderia sair de uma roda de capoeira sem aprender alguns passos aí, alguns movimentos iniciais. E eu vou começar com a ginga, né, professor? Bora lá?
E depois de uma tentativa um pouco frustrada de aprender alguns movimentos, me arrisquei a entrar na roda de capoeira pela primeira vez. Olha, assumo que não me saí tão bem, mas pelo menos eu tentei, né? Prefiro continuar de fora, só na torcida, para que essa arte se fortaleça. O ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, você já sabe. Envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 7734248766. Outras informações você confere no ESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcelo de Souza. A seguir, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo com Luciana Barreto, no Repórter Brasil Tarde. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço, se cuida e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.